Olá, neste vídeo eu vou demonstrar o projeto da FIAP Cloud Games, da fase 2 do Tech Challenge. O projeto é uma plataforma composta por quatro microserviços, sendo catálogo, notifications, pagamentos e usuários, né? E um repositório para orquestração, o repositório que a gente está. Os serviços se comunicam de forma assíncrona via RabbitMQ, e eu vou estar mostrando aqui a estrutura de cada projeto, né? Aqui de usuários, nós temos essa pasta aqui. Todos os projetos seguem a mesma estrutura, então nós temos os testes unitários aqui. Nós temos também essa pasta aqui, K8S, que é a pasta com os manifestos dos Kubernetes, que eu vou passar mais à frente. Os contratos, que são os eventos, que são repassados. E temos também o código em si, né, que está na pasta Service. Temos aqui validação com Fluent Validation. O Security aqui, no caso dos usuários, nós temos configuração de JSON Web Tokens. Temos também o hash do password. E temos a parte do Correlational ID, que ele vem no header de cada requisição. Se a requisição não tiver o Correlational ID, ele é gerado automaticamente através de um UID, né? Isso é para traquear a requisição. E temos o program com o código. No caso, temos aqui os endpoints da aplicação. As configurações, Swagger, série log para log, Correlational ID como middleware. O Mastrust, né, que ele vai fazer toda a configuração do RabbitMQ aqui. JSON Web Tokens, que eu já havia falado. E todos os projetos seguem esse mesmo padrão, né? O Payments também, temos os testes. Aqui no Service, aqui, os contratos, né? Que eu já havia demonstrado. Program, testes unitários. Aqui não temos muitos endpoints, né? Mas esse endpoint aqui para ver se a aplicação está saudável. Correlational ID, o log, Swagger. Orchestration seria a orquestração, né? Temos apenas o arquivo Docker Compose aqui. Eu não havia falado, mas aqui no CS também a gente pode encontrar aqui o Dockerfile de cada aplicação. Notifications são as notificações também. Temos testes unitários, temos os services, temos o programa aqui. Catálogo, a mesma coisa. Teste, service, manifesto Kubernetes, contratos, códigos e endpoints. Todos com validation, com relational ID e etc. Vamos lá. Eu vou estar subindo agora as aplicações via Docker Compose. Podem observar que não temos nenhuma aplicação subindo agora, que eu já estou na pasta Orchestration. Eu vou dar Docker Compose enquanto as aplicações só podem subir, né? Elas são dependentes do SQL Server e do RabbitMQ para se tornarem health. Então a gente depende disso para estar subindo as aplicações. Que o SQL Server demora um pouquinho, mas o SQL Server está na porta 1433, RabbitMQ 5672 e os microserviços, né? Cada API está na porta 5101, 5102, 5103 e 5104, sendo Users API, Catalog API, Payments API, Notifications API, respectivamente. Vamos lá, subiu. Vou conferir aqui no Docker Compose, olha lá, Docker Desktop, e realmente subiu as aplicações. Aí, bacana. Beleza, vou estar abrindo aqui o Swagger, né?
Cada um para a gente estar vendo aí. E vamos fazer um teste aqui, tryout. E tá funcionando, sucesso. Beleza. Vamos lá, vamos testando agora o fluxo da aplicação, criação de usuário, login e compra. Vamos lá. Primeiramente vou estar criando aqui um usuário. Para facilitar, eu vou estar usando aqui o PowerShell, né? Para auxílio aí das requisições e facilitação. Vamos lá, vou estar enviando aqui um post de registro de usuário. Aqui nós temos e-mail, password, nome, isso aqui vem no corpo da requisição. Aqui temos o endpoint, post, né, content type, application JSON. Vamos lá, vou estar enviando e beleza. Usuário criado com sucesso. Agora a gente vai ver alguns logs, né? E ver o RabbitMQ funcionando. Eu vou primeiro abrir o log aqui do Users API. Vou dar um clear. Então aqui nós temos o log aqui, foi esse último, respondeu 201. Aqui tem o tempo, temos o serilog, temos o correlational ID, né? Então vou estar passando também o log agora do Notifications API, onde vai confirmar a notificação via e-mail, simulando no caso. Então aqui, ó, nós temos aqui e-mail de boas-vindas enviado para testeuserfcg.com. Foi o mesmo usuário que a gente criou, né, o mesmo e-mail do usuário e a mensagem de boas-vindas enviado. Então aqui tá legal, tá funcionando. Vamos agora fazendo o login aí, né, do usuário para a gente fazer a compra do jogo, né. Então aqui fazendo o login, a gente obteve aqui o JSON Web Token, né, que era necessário para fazer a compra do jogo. E agora a gente vai, como o banco de dados foi resetado, a gente vai estar criando também o jogo aqui. Beleza? A gente está salvando também, à medida que a gente está fazendo esses scripts no Shell, a gente vai salvando aqui algumas variáveis daqui nesse PowerShell, nesse terminal aqui, né? No caso token, user ID, tudo isso está sendo salvo aqui para facilitar. Então vamos lá. Foi criado o jogo, né? Poderia ter vindo aqui e mostrado o jogo, mas eu vou mostrar ele novamente aqui. Foi criado, é o CyberFiap. Retornando aqui, você pode ver que o retorno o Game ID é o mesmo Game ID que está aqui, né? Game ID é 2150, né? O início é 2150 D6. Então vamos lá. Agora o jogo foi criado aqui. Nós vamos realizar a compra do jogo, né? Vamos lá. Foi lá, comprou o jogo, o status está pendente. Vamos aguardar aí o processamento assíncrono. E nós vamos aqui nos logs do catálogo, né, da API de catálogo, e vamos dar uma olhada lá no que aconteceu na API de catálogo. Lembrando que o status aqui está pendente. E no catálogo da API, vamos ver. Aqui, ó. Compra foi feita. Pagamento deu aprovado. Recebido para pedido.
com Relation ID. Então aqui nós temos o pagamento como aprovado, né? Então o catálogo aprovou o pagamento. E vamos ver também os logs, né, do pagamento, né? Se no catálogo já deu aprovado já. Então, vamos lá. Vamos ver se foi aprovado mesmo, ó. Payments API. Então, ó, chegou aqui via RabbitMQ, pagamento aprovado. Processado para pedido, ó. Status aprovado. Status antes estava pendente, agora está aprovado. Ele já passou aqui nas filas, né? E vamos conferir o que? Nas notifications, porque você compra o jogo e depois você recebe um e-mail, né? Falando, ó, sua compra foi aprovada, sua compra não foi aprovada. Vamos ver como é que é o e-mail aí que a gente recebeu. Vamos lá, e no e-mail aqui, e-mail de confirmação de compra enviada. Enviado para o usuário, né? Sobre CyberFiap, que é o nome, e-mail de confirmação enviado. Então, Notifications API, foi enviado e-mail. Se a gente subir aqui um pouquinho mais os logs, ó. Vamos ver se a gente acha lá e-mail de boas-vindas. Bem, ele não vai estar aqui agora. Porque aqui está puxando só os 10 últimos informações. Ah, mentira, minto. Aqui, ó, e-mail de boas-vindas enviado. Em seguida foi enviado aqui o e-mail de confirmação. Então, tudo certo aqui. Esse é o fluxo de compras, né? O usuário loga, compra, recebe o e-mail de boas-vindas, compra o jogo, recebe um e-mail de confirmação de compra, né? Tudo isso consumindo os eventos os eventos respectivos. Agora a gente vai consultar aqui a biblioteca do usuário, só para confirmar se está o jogo lá. Então, de acordo aqui, CyberFiap, o ID do jogo, preço e o log aqui de data, né? Só tem um jogo que ele adquiriu. Agora vamos lá falar sobre Kubernetes. Eu vou estar passando aqui, então ele está passando um pouco sobre as configurações dos Kubernetes. Do K8S a gente tem aqui as configurações do RabbitMQ, né, as portas, réplicas, portas para o AMPQ, para manuseio, o SQL Server Secrets, né, onde tem alguns segredos aqui do SQL. Aqui a gente tem também para subir o SQL aqui. No caso, o Orchestration ele sobe o SQL e o RabbitMQ. E lembrando que as outras aplicações também só sobem se ambos estiverem online. Então vamos lá. Vou estar passando aqui o config map, né, de cada um aqui. Aqui nós temos config map, deployment, as portas das aplicações, onde que elas vão subir. Aqui algumas variáveis de ambiente, né? JSON Web Token, senha. Aqui tem o service e o secret, né? Que são os segredos. Aqui o hash do JSON Web Token, password do RabbitMQ, a string de conexão com o banco de dados. Bem, praticamente a aplicação segue esse padrão de config map, muda poucas coisas, basicamente, mais o service ali. Aqui tem as notifications, tudo configurado aqui. Então, é isso, né? As portas. Vamos lá, agora a gente vai estar testando aí os Kubernetes aí, localmente. E os manifestos. Eu vou estar derrubando aqui o serviço do
Docker Compose aqui. Vamos lá. Parando os serviços. Beleza. Clear. Conferindo aqui no Docker Desktop. Parou tudo. Está fazendo o build aqui das imagens do Docker. Beleza. Deixa eu ver. Agora vou ter que entrar em cada pasta e aplicar os manifestos da infraestrutura. Vou estar aplicando também aqui. Já estou aqui na pasta do Orchestration. E agora nas outras pastas, através do kubectl apply -f. Beleza, foram criados, né? Vou dar um get pods aqui para a gente observar os Kubernetes rodando na aplicação. Clear. O Users API ainda não subiu, né? É porque elas dependem do SQL Server, do RabbitMQ. Acho que eles... Vamos ver. Aí, agora sim, subiu tudo. A gente pode conferir aqui no Docker Desktop, né? Eu habilitei os Kubernetes para a gente rodar eles aqui. Então podemos ver que está tudo rodando: SQL Server, RabbitMQ, Users, Catalog, Payments e Notification. Todos os pods aqui estão com o status Running. Agora a gente vai confirmar alguns detalhes. Aqui podemos ver os services criados, né? E os IPs. Na verdade nós temos os pods, né? Com seus IPs. E onde os nodes estão rodando. Docker Desktop. Cada um tem seu IP aqui. Bacana. Aqui tem os serviços. E é isso. Com isso foi demonstrado todo o projeto do FIAP Cloud Games. Mostramos a arquitetura dos microserviços com 5 repositórios independentes, orquestração via Docker Compose, fluxo completo de cadastro, compra com comunicação assíncrona via RabbitMQ e os manifestos Kubernetes com deployment, services, config map, secret e o deploy funcionando também num cluster Kubernetes local. E muito obrigado.